Gente, vamos lá, dando mais um estudozinho. Isso aqui não é bem uma pergunta, tá? Eu sei que vai ter gente que vai aparecer falando assim, eu vejo de outra forma. Se você for ver de outra forma, por favor, faça suas considerações no seu canal lá. Faz um vídeo explicando do jeito que você enxerga lá no seu canal. Não venha atormentar aqui ou querer ensinar as coisas aqui em cima do que eu falei. Porque quando você faz isso, você tá tipo denegrindo o que eu expliquei aqui. Tá? E eu não falo a verdade absoluta, eu dou mais possibilidade para que as pessoas não vejam uma coisa sempre com um olho só. As pessoas têm que ver igual com o olho de um mosquito, tem que ver com o olho de aranha, olho de inseto. É ver de 70 mil jeitos a mesma coisa, porque cada forma de ver vai ser diferente, a absorção tem que ser individual. Então fica aqui o puxão de orelha e vamos começar. Vamos falar de estrela. Uma coisa interessante, eu vou tentar fazer a estrela aqui, eu acho que nem vou conseguir fazer, mas ou eu uso escrito, hein? Estrela de 5 pontas e de 6 pontas, vamos trabalhar com essas 5. 6 pontas. Vamos trabalhar com essas duas aí. A de 5 pontas, vou tentar fazer aqui, ó. Vamos fazer uma perninha da bichinha aqui. Faz os bracinhos, cabecinha, bracinho, perninha. Ok, olha que bonitinho que ficou. E a de 6 pontas eu vou fazer da forma de triângulozinho, que é mais fácil fazer, tá? Olha aí, beleza. Normalmente as pessoas pegam e usam essas de 5 pontas, normalmente usam as de 5 pontas falando para magias, tá? Essa estrela de 5 pontas, para magia, tem uns que pega e inverte ela, pode pôr invertida. É para magia e negra, vou pôr negra, tá? Que seria invertida. Invertida. Quando eu pego e uso isso daqui, a magia, faço com 5 pontas, eu estou fazendo uma magia, então eu vou fazer uma dedicação. A estrela em si, ela pode pegar e mostrar coisas que ela tem um poder absoluto, Não, a estrela em si é um ser inanimado, tá? Um desenho de uma estrela é um ser inanimado. Quando eu uso eles em rituais, eu posso os transformar em coisas para a magia, ok? Ok. Então eu posso transformar. E se eu inverto ela, automaticamente eu transformo ela de magia branca para uma magia negra. Então, se ela é de assim, o invertido, então é uma simbologia. Quando você vê estrelinha invertida, o pessoal fala é coisa do capeta, coisa do anticristo. Não é bem assim, tá? E a estrela de 6 pontas que representa Israel, aí uns falam assim, é o triângulo para cima, o triângulo para baixo, igual eu fiz aqui um triângulo, que é a força positiva com a força negativa, porque nós estamos numa questão de dualidade. Mas não é isso que eu quero fazer, tá? Porque isso daqui é muito padrão dentro da gnóstica da coisa. Eu quero dar uma outra versão diferente que ninguém dá, é um outro estudozinho. Isso daqui é válido? Também é, mas vamos dar uma pitadinha a mais de uma outra possibilidade que possa ser. Vamos imaginar que cada pontinha, vamos usar os símbolos antigos que eram com bolinhas nas pontas, tá? Tanto é que as leis, os xerifes, as coisas usam bolinha. As escritas antiguíssimas eram com bolinhas e não são à toa, tá? Por que eu peguei e falei no outro vídeo que eu falei assim, olha, a estrela de Davi parece um átomo e tudo mais? Porque a bolinha, ela simboliza o elétron. Quando eu tive a visão sobre, eu vi como elétron. Aí já apareceu um monte de gente xarope falando, você não sabe o que você está falando, você não sabe, eu estou falando o que eu vi, ponto final, ok? Então eu consegui ver as bolinhas como se fossem átomos em movimento, tá? Ok? Vamos lá. Vamos tentar imaginar que dentro disso daqui eu vou identificar isso daqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui para eu poder escrever aqui na frente, fica mais fácil. Como eu não vou falar de magia, vou falar de outra coisa, aí fica mais fácil de eu escrever aqui.
Vamos imaginar que cada pontinho da estrela, porque são 5 pontos, são 6 pontas, elas são como se fosse, o que eu pus aqui? Sentidos. Vamos tentar imaginar que elas são sentidos. E vamos lá, então eu tenho 5 sentidos, vamos lá. Primeiro sentido, auditivo. Segundo sentido, visual. Terceiro sentido, paladar. Olha, eu tô pondo aqui, mas não tô falando que a ordem é aqui é mais principal, que manda mais ou manda menos, tá? Tudo tem a sua valia, é igual, tá? Aqui a gente vem olfativo, que é do cheiro, e nós temos o tato, que é o toque, e o sexto, o que seria? Pineal. Isso também me foi passado, porque eu fiz algumas perguntas, eu estava naquelas questões que eu queria entender um pouco mais das estrelas, entender como é que funcionava. E aí eu fui perguntando para o plano espiritual, eles foram me dando dica. Então a primeira dica que me deram foi das bolinhas, quando eu enxerguei as bolinhas. Porque eu falava assim, pô, eu tô aqui com o livro da Clavícula de Salomão, e todas as magias têm a bolinha, tudo escrito com bolinha. Da onde que é isso? Eu fui estudar, ver da onde que eram essas bolinhas. Porque todas as escritas na época, elas faziam assim, ó. Uma bolinha, bolinha. Aí faz assim, bolinha e bolinha. Sabe, é umas coisas que você pega e fala assim... Aí você fala assim, nossa, mas são tudo com bolinha na ponta, por quê? É como se fosse percurso. Você sai de um ponto, chega no outro, sai de um ponto, chega no outro, sai do ponto, chega no outro. É como se fosse uma explicação de alguma coisa. Ela tem um começo e um fim. Então toda a palavra ela tem um começo e um fim, tá? Ela não é uma coisa solta, ela tem um começo e um fim. E quando eu vi em forma de estrela, eu vi como se fosse um átomozinho. Então eu vi como se fosse o núcleo do átomo aqui, os prótons e os nêutrons aqui, os elétrons girando ali em volta, certo? Que é como de fato funciona as questões atômicas, tá? Eu tentei puxar mais para o lado de física quântica, porque eu estudei física quântica, eu tentei ter uma visão, mais uma possibilidade do que pode ser, e não do que é de fato, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não vamos entender errado. Então, o que eu peguei e comecei a falar assim, mas por que saiu da época de Davi, saiu de 5 para 6? E foi bem junto com Salomão lá. Então eu peguei e comecei a perguntar para o plano espiritual o que poderia ter que o corpo humano tem, porque ele fazia relação com animais, com bicho, com a natureza, gente. Tem que ter alguma ligação. E aí eu fui tentando procurar, tentando dar lógica na coisa e fui lá. Então auditivo, pô, nós temos ouvido, rapaz, ouvido. Aí depois visual, o olho, é um outro sensor. E aí, o paladar, outro sensor, olfativo, olha só, eu sinto o cheiro, é o nariz, o tato, poxa, eu toco as coisas e sinto. E aí faltava o quê? Que o oriental tinha. Que na época não tinha lá no Ocidente ou no Meio Oriente, e o que aconteceu? Que ele vem através de pineal, que é da glândula pineal. Até então, tenta imaginar, nós, há 20 anos atrás, nós não tínhamos nada de oriental aqui. Nada. O espiritismo bombou faz 10 anos aqui no Brasil. Até então era uma coisa muito restrita, era pouca gente, porque, nossa, deve ser coisa do capeta, coisa lá. E o povo gostava muito de Umbanda, muito de Candomblé. Aos pouquinhos eles foram tentando estudar e o kardecismo, ele leva mais para o estudo. Ele tira um pouco o espírito do lugar e coloca o estudo no lugar. E aí, bom, aí vai acontecendo as coisas que vão acontecendo aí. E o que acontece? Dentro disso daí, eu falei assim, nossa, pineal é o coisa. A evolução do ser humano passou dessa para essa. E qual que seria a próxima? Eu não sei. Qual que seria a próxima? Porque se eu abro a pineal, eu consigo enxergar espírito. Se eu abro a pineal, eu consigo
ver problemas, eu consigo ver as coisas, eu consigo entender tudo. A próxima, não sei o que pode acontecer, a próxima sensor que nós podemos ter na nossa vida, no nosso dia a dia, eu não sei. Inclusive, se vocês puderem comentar o que poderia ser, mas não é assim, nós vamos conseguir viajar de um lugar para o outro. Não, isso não é sensor. Isso é características de poder, como se fosse uma tecnologia nova. O que eu estou falando é dentro do nosso corpo, o que falta para nós termos, além dos que nós temos. Eu acredito que nós possamos entrar numa fase de geração. O que é isso, professor? Geração. É nós autogerarmos energia para o meio. Então é a gente parar de ficar recebendo energia e a gente ser um gerador de energia, que pode ser uma característica, um outro sensor. Eu posso ter coisa de termodinâmica sem tocar, porque eu falei do tato, eu posso simplesmente sentir, mas aí você fala assim, mas a pineal faz sentir, a pineal faz ter intuição, e eu posso acabar sentindo de fato. Então existe um monte de coisa que pode chegar aí. Se alguém puder dar mais dicas para eu tentar formar o quebra-cabeça na minha cabeça também, então fica mais uma possibilidade, mais uma questão para a gente alimentar as nossas curiosidades do nosso cérebro, porque vai que lá na frente isso faça sentido e dê uma resposta coerente e racional para a sua vida. Que Deus os abençoe. Namastê.